Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: aproveitando as oportunidades. Para recebermos as bênçãos de Deus em nossa vida, o primeiro passo é aproveitarmos da melhor maneira possível as oportunidades que nos são oferecidas, pois elas não aparecem em todos os momentos. Jacó aproveitou a oportunidade e foi abençoado com a primogenitura. Jacó, como sabemos, era oportunista e soube esperar o momento certo para obter vantagem sobre o seu irmão Esaú e sobre o seu sogro Labão. Jacó acabara de preparar a sua refeição e naquele momento chegou Esaú faminto. Jacó, aproveitando a oportunidade, negociou: eu lhe darei dessa comida que preparei, se você me der em troca a sua primogenitura. Esaú, com fome, nem parou para refletir. Em troca de um prato de lentilhas, transferiu para seu irmão o direito de primogenitura, que na época era um status muito importante na família. Por meio das suas atitudes, Esaú demonstrou ter o caráter de quem vivencia o momento e não quer saber do amanhã. Ele tipifica a pessoa que não leva em conta a sua escala de valores quando toma decisões, que não sabe discernir o que é mais e o que é menos importante, que nivela tudo por baixo. Mas Jacó soube valorizar o direito de primogenitura e aproveitou o momento de fragilidade do seu irmão para agir com sagacidade e ficar com a bênção que por direito seria de Esaú. Por isso, Jacó passou a ser o patriarca da nação de Israel e até hoje o seu nome é respeitado. Isaías também aproveitou a oportunidade e tornou-se o profeta messiânico. Em Isaías 6, versículo 8, Deus fez uma pergunta genérica: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus incumbiu Isaías da sua nobre missão de anunciar ao povo a vinda do Messias. Isaías aproveitou a oportunidade concedida pelo Senhor e tornou-se o maior profeta messiânico da Bíblia. Davi aproveitou a oportunidade e venceu o gigante Golias. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, vemos que Davi, o futuro rei de Israel, perguntou: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de Israel? Então lhe disseram: o rei isentará toda a sua família de impostos, concederá riquezas e dará a sua filha em casamento. Ao tomar conhecimento da recompensa, Davi se dispôs a correr riscos e enfrentar o gigante Golias. Muitas vezes, aproveitar oportunidades significa correr riscos. Isso não quer dizer correr riscos desnecessariamente, agindo de maneira impensada, perigosa ou utópica. Temos o exemplo também de Paulo, que aproveitou a oportunidade e tornou-se o apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo faz uma declaração interessante em 1 Coríntios 15:10, que diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo afirmou que só se tornou o que ele era por permissão de Deus. Ele trabalhou mais do que as outras pessoas para não desperdiçar nenhuma das oportunidades concedidas por Deus. E isso só foi possível porque o Senhor estava com Paulo. Vamos ver um exemplo que mostra como não aproveitamos as oportunidades concedidas por Deus. Suponhamos que uma pessoa seja demitida de uma empresa onde ganhava R$ 5.000 por mês. E depois de passar algum tempo desempregada, ela encontre outro emprego, mas o salário seja de R$ 2.500. Então ela diga:
Eu não aceitarei essa proposta para ganhar um salário menor. Pessoas que preferem continuar desempregadas a tentar reingressar no mercado de trabalho, mesmo ganhando pouco, não exercitam a sua fé no Deus que alimentou mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Elas estão rejeitando oportunidades que poderiam levá-las a uma bênção maior. A oportunidade que muitas vezes julgamos insignificante pode levar a outra melhor. Um pequeno negócio pode abrir as portas para um grande amanhã. Um emprego mais humilde pode ser um degrau para um outro de maior destaque amanhã. Se você quer ter uma vida abençoada, então o segundo passo é não desperdiçar tempo. No Salmo 90, versículo 12, está escrito: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Mas como podemos usar o nosso tempo da melhor maneira possível, sem desperdiçá-lo? Tempo tem a ver com disciplina, com o modo como nos organizamos, com o estabelecimento de prioridades e de objetivos em nossa vida. Para aproveitarmos bem o nosso tempo, temos de levar em conta também outro fator: se somos mais produtivos no horário da manhã, da tarde ou da noite. O terceiro passo que devemos dar para termos uma vida abençoada é nos esforçarmos. Esforçar-se é empregar uma energia acima do normal. A Bíblia tem alguns exemplos. Está registrado de maneira enfática o modo como Deus falou, por exemplo, com Josué, após a morte de Moisés, ordenando-lhe que ultrapassasse o Jordão com o povo e tomasse posse da terra prometida. E Deus prometeu a Josué: eu estarei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Como fui com meu servo Moisés, eu também serei contigo. Ninguém te susterá diante de ti. E enquanto falava com Josué, Deus o exortou 3 vezes a ter bom ânimo. E tal como falou com Josué, o Senhor hoje está falando com você, alertando-te que você deve se esforçar diante dos desafios e empregar uma energia que jamais usou antes. Temos também o exemplo de Gideão. No período dos juízes, a nação de Israel foi subjugada pelos midianitas e viu-se diante de um grande dilema. Ou deixaria os inimigos se apossarem das suas terras e seria destruída como nação, ou lutaria e expulsaria os inimigos dali. Por 7 anos, os israelitas atravessaram momentos de muita aflição e de fome. Gideão não via condições de malar o trigo na eira, longe dos midianitas. Então, ele o escondeu no lagar, que é o lugar onde se amassavam uvas. Deus viu o esforço excessivo de Gideão para malhar o trigo no lagar, bem como a sua persistência ao lutar pelo que era seu. E Deus chamou Gideão para libertar Israel dos seus inimigos, porque se alegrou em vê-lo trabalhando e se esforçando. O Senhor não chama pessoas ociosas, descompromissadas com o trabalho ou com a sua palavra, para executar uma missão. Ele aprecia quando seus filhos usam a força, a coragem e a inteligência para lutar pelos seus objetivos. Neemias, por exemplo, era copeiro do rei e obteve autorização para voltar a Jerusalém e recebeu madeiras para reconstruir os muros daquela cidade. Neemias viajou a cavalo, puxando madeira cerca de 1.450 quilômetros. Aí nós vamos ver que Deus recompensa o nosso esforço. Deus abre portas e faz apenas aquilo que aos nossos olhos é impossível. Ele não se mobiliza para fazer aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Deus deseja que nos esforcemos, trabalhemos e estudemos, aprimoremos o nosso conhecimento a cada dia
nas diversas áreas da vida. Em nossa caminhada cristã, devemos dar sempre mais um passo rumo às bênçãos que Deus tem colocado à nossa disposição. E este passo, sabe qual é? É fazer o bem. Fazer o bem é um mandamento divino. Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Há 3 leis que regem a atividade de fazer o bem. A primeira é a lei da reciprocidade. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também, vós, porque essa é a lei e os profetas. Mateus 7,12. Se você quer ser perdoado, então deve aprender a perdoar. Se quer ajuda ou reconhecimento, deve ajudar e reconhecer as virtudes alheias. Deve fazer o bem. Segunda lei é a lei da semeadura. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6,9. Se plantamos o bem em algum momento da nossa vida, colheremos os benefícios. E por último, lei da soberania do bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, versículo 21. Devemos fazer o bem sem olhar para quem, pois podemos mais à frente ser beneficiados pela mesma pessoa a quem ajudamos. A Bíblia nos exorta a conhecer e a prosseguir em conhecer o Senhor. Para isso, precisamos orar, ler a palavra e meditar sobre ela. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29, segunda parte. Se não buscarmos conhecer o Senhor, poderemos ser enganados com heresias e entrar no caminho do erro e da destruição. E, por último, priorizar Deus. Se você deseja ter uma vida próspera e abençoada, procure priorizar Deus em sua vida. Reserve um tempo do seu dia para orar. Faça o que puder para estar na casa do Senhor. Dar prioridade a Deus é ser fiel em tudo. Significa praticar a palavra no seu dia a dia, inclusive nos dízimos e nas ofertas. Priorizar Deus é entender que tudo quanto temos, tudo o que somos, tudo o que fazemos é permissão do Senhor. Se reconhecemos que Deus merece o primeiro lugar em nosso coração, vamos demonstrar, por nossa prática de vida, que priorizamos o reino de Deus e seremos servos fiéis e obedientes a Ele. Repita assim comigo: Senhor, eu quero me dedicar a Ti. Quero colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Quero voltar-me para a Tua presença, renovar a minha aliança contigo e preparar-me para receber as Suas bênçãos. Abre as janelas do céu, opera segundo o Teu querer e alegra o meu coração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós temos o compromisso de exercitar Mateus 6,33, ou seja, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas. E nesse dia de hoje estamos aqui, Pai, porque nós não queremos perder as oportunidades que o Senhor nos apresenta. Abre os nossos olhos para que, quando a oportunidade chegar, nós tenhamos conhecimento, discernimento para alcançá-la. Nesse dia de hoje, nós te louvamos, te agradecemos, porque estamos aqui nos dedicando ao Senhor e temos a certeza e a convicção, Pai, de que o Senhor está cuidando de tudo, porque para Ti não haverá nada demasiadamente difícil. E nós temos o compromisso, Pai, de a cada dia andar no conhecimento do Senhor e praticar a Tua palavra, porque é a Tua palavra que diz que não podemos ser ouvintes, mas devemos ser praticantes da palavra. E assim nós temos esse compromisso contigo em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Eu convido você,
que gostou dessa mensagem a deixar o seu like aqui no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. Se você quiser enviar uma mensagem com pedido de oração, você poderá fazê-lo pelo WhatsApp no seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 55 33. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Glória a Deus. Aleluia.